Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode quebrar de uma vez por todas esse pensamento negativo, essa quantidade de pensamentos negativos que ficam ruminando a tua mente. Mas a primeira coisa que você tem que entender, e que eu tive que entender no passado, porque eu também tinha muitos problemas com pensamentos negativos, é que eles não vão sumir. Nem pensamentos positivos e nem pensamentos negativos, eles sempre vão existir. O que dá para você fazer é diminuir cada vez mais a força que eles têm dentro de você. Da mesma forma, o medo, ele não tem como você não ter nenhum tipo de medo, ele sempre vai existir, mas a forma como você lida e lidera e comanda o teu medo e os pensamentos negativos é o que vai fazer você ter uma vida mais leve, mais próspera ou uma vida cheia de ruminação, de tensão, de ansiedade, enfim. E qual que é a primeira coisa que geralmente quando vem um pensamento negativo, que é o que a gente faz? É ruminar cada vez mais ele, é dar mais atenção, porque é muito sedutor o pensamento negativo. Só que tudo aquilo que foca na nossa mente, tudo aquilo que a gente foca na nossa mente, na nossa vida, acaba expandindo. Então, quanto mais pensamento negativo você tiver e mais atenção você dá para ele, mais ele vai ficando cada vez maior e mais difícil, né? Mais difícil vai ser o trabalho para você diminuir eles, no caso a força, a intensidade deles na tua mente, para você ter uma vida mais leve. Então, por exemplo, veio o pensamento: ah, eu não consigo ganhar dinheiro, por exemplo. Você tem esse pensamento negativo. E ao invés de você simplesmente, isso é uma das estratégias, que é você reconhecer o pensamento, aceitar o pensamento e deixar ele fluir, o que, que você faz? Você fica, começa a ruminar em cima desse pensamento. Então, ah, é verdade, mas dinheiro, será que é bom ganhar dinheiro? Ah, mas será que eu tenho capacidade? Ah, mas se eu fizer tal coisa, ganhar dinheiro, acontecer tal coisa. Então você começa a criar várias histórias, geralmente imaginárias, em volta daquele pensamento. Então, o que era apenas um pensamento, que se você não desse atenção, ele ia terminar, você fica ruminando, você fica criando histórias. Então, quando você para pra pensar, você tá mais inventando uma história de cinema, de trágica, na tua cabeça, e chega na realidade, simplesmente não acontece nada ou nem perto daquilo que você imaginou. Então é uma grande perda de tempo, porque todo pensamento ele tem um começo, um meio e um fim. O que faz ele durar é justamente essa atenção, essa repetição de atenção que você foca no teu pensamento negativo, porque o nosso cérebro ele aprende muito por repetição. Então, quanto mais você dá atenção para algo, quanto mais você repete algo, por exemplo, em hábitos, mais vai ficando automático aquele hábito, aquele pensamento. Então, cada vez que vier um pensamento e você vai focando nele, né, pensamentos negativos, toda vez que vier um pensamento novo, vai ficando cada vez mais difícil e mais intenso, né? Esse pensamento que vai tornando a tua vida cada vez mais ansiosa e mais tensa, e às vezes vai trazendo muita tristeza para você, porque você fica numa prisão mental muito forte, sendo que não tá acontecendo absolutamente nada no teu mundo físico, absolutamente nada. Mas de tanta atenção, de tanto foco que você deu para tua mente, você acaba se tornando esses pensamentos negativos e o teu corpo, né, a nossa mente, tudo começa em um pensamento. Então você vai focando no pensamento negativo, o que que a tua mente vai mandar pro teu corpo? Sinais negativos. E o teu corpo vai começar a sentir essa tensão, às vezes taquicardia, e as tuas ações vão ser decorrentes, né, a consequência desse sentimento e esse pensamento negativo. Então uma das grandes estratégias, que é o que eu faço na minha vida quando eu tenho, por exemplo, um pensamento negativo, é reconhecer o pensamento, não é lutar, não é brigar, tipo, ai meu Deus, mais pensamento, sabe, começar a relutar. Não, é você aceitar, como se fosse o teu amigo, tipo, opa, beleza. Pode até falar, tipo, opa, beleza, e aí, pensamento negativo. E deixar ele fluir, sabe? Não brigar, é simplesmente aceitar e deixar ele fluir. Por isso que uma das coisas que é muito importante quando vem um pensamento negativo é você já se ocupar com outras coisas. Porque de quando você se ocupa com outras coisas, a tua atenção do teu cérebro sai do pensamento negativo e vem para o mundo real, o mundo palpável. Porque esse é o grande problema também das pessoas que se perdem nos pensamentos. Elas têm muito tempo ocioso ou muita rede social, por exemplo. Então, quando vem o pensamento, ao invés de ela já, sei lá, focar em outra coisa, sei lá, ir dar uma caminhada, ir pra academia, ou trabalhar, ou ler alguma coisa, não. Ela fica presa naquele pensamento, ela fica o dia inteiro rodando num looping na cabeça dela, o tempo inteiro, esse pensamento negativo. E uma hora, o teu corpo é igual o computador, que nem eu falei nos últimos vídeos. Quando você abre 40 abas do teu computador, ele começa a esquentar e começa a pifar. O teu cérebro é a mesma coisa. Então, a tua vida, né, o teu mundo físico pode estar normal, pode não estar acontecendo nada, mas a tua mente está rodando tantos programas, tantas abas abertas de pensamentos negativos, de possibilidades catastróficas, que uma hora ele também vai pifar. Então você vai começar a sentir ansiedade, vai começar a sentir mais medo, e uma hora o teu corpo realmente vai travar. Daí ele, como é que ele desconta? Na ansiedade, na taquicardia, porque o nosso corpo sente toda essa ruminação mental. Então o grande segredo é, primeiro, você entender que os teus pensamentos, eles não te definem. Então a gente é uma máquina de produzir pensamentos. Todo ser humano tem pensamentos positivos e tem pensamentos negativos. Só que a gente é muito mais fácil, né, produzir pensamentos negativos, porque o nosso corpo, ele foi projetado para sobreviver. Então, uma forma de sobreviver é o teu corpo estar ligado, né, na habilidade de detectar ameaças, igual antigamente. Então, antigamente, que eu digo na época
a época primitiva, né? Então o nosso cérebro, ele é muito ligado a isso. Eu só preciso sobreviver. Então qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de coisa diferente, a nossa amígdala já cresce e o nosso sistema ali de ansiedade, né, de luta ou fuga, ou de atenção, de ruminação, fica mais atento, porque realmente você precisava sobreviver. Se você, por exemplo, ficasse sozinho, isolado, ou tivesse algum animal ali querendo te caçar, por exemplo, te pegar, você realmente teria que lutar para sobreviver. Só que hoje em dia a gente não tem mais tanto perigo acontecendo a todo momento na nossa vida. Por mais que os jornais, né, mostrem isso, na nossa vida agora, no momento atual, hoje, se você olhar o teu presente agora, não está acontecendo nada. Só que o nosso sistema, ele foi projetado para sobreviver. E quanto mais você alimenta esse sistema negativo, esses pensamentos negativos, mais o teu corpo vai se adaptando a esse modo negativo e a tua identidade acaba se tornando uma identidade negativa. Então você começa a viver aquele cara um pouco até neurótico. Então qualquer coisinha, qualquer movimento diferente, qualquer situação que você não tenha ali um certo controle, você começa a ficar tenso, ansioso, porque, meu Deus, no teu cérebro tá rodando o programa, eu preciso sobreviver. Só que tá tão elevado esse sistema que você acaba travando e não conseguindo, sei lá, sair na rua ou dirigir um carro, por exemplo, sabe? Então temos vários exemplos que exemplificam isso. Então a grande questão é, primeiro, entender que você não é os seus pensamentos, é normal ter pensamentos negativos, só que você tem que saber aceitar eles, que é algo natural do teu corpo, e não dar atenção a eles. Você pode simplesmente focar na meditação, na tua respiração. Você pode fazer outras coisas, né? Tirar o foco da tua mente e colocar o foco no mundo real, para realmente, quando tiver um problema real que está acontecendo, aí sim você se preocupa, aí sim você fica tenso. Mas 90% dos nossos problemas, na verdade, são situações hipotéticas e imaginárias que nunca vão existir, ou se existir, vai ser de uma forma totalmente diferente do que você imaginou. Então é muito você ter essa autoconsciência de reconhecer o teu pensamento, não lutar com ele, apenas aceitar, acolher e deixar ele passar e focar em outras coisas. Aí você vai ver que o teu pensamento, você nem vai lembrar que você pensou aquilo, porque você já direcionou o teu foco em outras coisas, que vai ficar muito mais fácil de tipo, pô, beleza, eu agora nem sabia que eu tinha esse pensamento, porque você já tá focado em outras coisas, na tua respiração, nas suas atividades diárias. Então a ocupação é muito importante, a ação, a atitude, né? Então é você realmente olhar a tua vida com os teus olhos e não com a tua mente. Porque é uma coisa que eu fazia muito, eu criava um problema imaginário e tentava resolver esse problema na minha mente, sendo que esse problema nunca aconteceu. Então é como se eu criasse uma história e vivesse na minha mente, né? Resolvesse o problema na minha mente. E o mundo físico está acontecendo aqui, só que não está acontecendo nada daquilo que eu estou resolvendo na minha mente. Então é muito mais olhar a vida com os teus próprios olhos do que com a tua mente. Para daí realmente, quando tiver um problema real ali, palpável, que você tem que resolver, aí sim o teu corpo vai ter energia suficiente para resolver esse problema que realmente você precisa resolver. Do que você ficar resolvendo problemas assim que você criou, histórias que você criou, né? Aquele e se catastrófico, e se acontecer isso? Mas e se acontecer tal coisa? Você fica tentando resolver esses problemas que nunca aconteceram, né? Então daí você não sabe por que você tá cansado, por que você procrastina, porque você tá resolvendo tantos problemas ali na tua cabeça que você mesmo criou, do que realmente viver a realidade que não tá acontecendo nada. Então a gente perde muito tempo e muita energia, né? Focando nos pensamentos. E uma outra forma também que me ajuda muito, além da academia, é caminhar. Porque quando você está caminhando, a tua mente, ela tem até uma explicação científica para isso, mas você está focado ali na tua caminhada, você cria mais presença com o mundo, você começa a ter mais observações do mundo, e isso ajuda muito a tua mente, né, a ter aquele ócio criativo, que é onde surge. Por isso que as melhores ideias surgem no banho ou na caminhada, porque você está tranquilo, você está relaxado e você está colocando o teu corpo em movimento. Então é muito mais fácil para o teu cérebro sair desse modo tenso, esse modo de luta ou fuga, para ficar relaxado, para daí sim começar a aparecer novas ideias, né? Você ativar o teu modo ali, o teu cérebro mais criativo, na tua área do cérebro que é responsável pelas ideias, enfim, né? As inovações, as conexões de ideias novas. Por isso que é muito importante. Então, não tem como você ser criativo ou você ter produtividade se você está em um modo de luta ou fuga. Porque quando você está nesse modo tenso, ansioso, de negatividade, o teu corpo trava e a única coisa que ele quer é sobreviver. Só que como é que você vai sobreviver a algo que nem está existindo? E aí o teu cérebro entra em conflito. Porque antes, beleza, você entrava nesse modo de luta ou fuga, mas você resolvia o problema, beleza, pronto, a tua mente já voltava no estado natural, de criativo e modo relaxado. Só que quando você fica, né, por exemplo, criando situações imaginárias que você tenta resolver na tua mente, mas como você não pode ter uma resolução no mundo físico, porque não tá acontecendo, o teu cérebro parece que ele entra em conflito, porque beleza, para solucionar isso eu preciso resolver esse problema, só que como é que eu vou resolver um problema que eu criei e ele nem existe? Aí a tua mente fica nesse stand-by, né, fica procurando, igual quando você tá procurando uma rede Wi-Fi, ela fica procurando a solução, só que não tem como ela achar, porque o problema não existe, é só uma história da tua mente, aí que a ansiedade aumenta cada vez mais, a ruminação aumenta cada vez mais. Então o grande segredo é você unir
esses conceitos, né, de aceitar o teu pensamento negativo, não lutar com ele, não contradizer ele, simplesmente aceitar que faz parte e deixar ele fluir, deixar ele passar. Por isso que a meditação é muito importante, porque você treina o teu cérebro, o teu sistema nervoso a ficar no modo mais relaxado, mais tranquilo, para quando vier um pensamento negativo, você saber que é só um pensamento e já deixar ele fluir. Porque o pensamento negativo ele tem um começo, meio e fim. O que faz ele se perpetuar na tua mente é literalmente a tua atenção. Da mesma forma para pensamento positivo. Quanto mais você foca na parte positiva, né, olhar o copo meio cheio, mais aquilo vai crescendo, né, na tua mente do que os pensamentos negativos. Só que geralmente a gente alimenta, né, os pensamentos negativos. Por isso que a gente vive mais em ansiedade, em medo, em tensão. Então você colocando hábitos saudáveis, como meditação, a leitura acalma muito, porque a gente está tão focado ali na história, na leitura, que não dá tempo de a gente ficar pensando em coisa negativa. Então, essa parte é muito importante. A caminhada, a academia, ter mesmo essa consciência, essa autocompaixão com você mesmo, porque a culpa também é um outro grande problema. Então, muitas vezes você até sabe o que você tem que fazer, mas quando vem um pensamento, ao invés de você acolher esse pensamento e ressignificar ele ou fazer outra coisa, né, tirar o foco dele, você começa a se culpar. Ah, não, mas eu não devia estar tendo esse pensamento. Ah, não, mas esse pensamento me deixou mal da última vez. Então, você já começa ali, ó, a ruminação, já começa a tensão. Isso já é o foco. É tudo o que o teu pensamento negativo quer, que você foque tanto nele para que ele cresça e domine a tua mente. Então você tem que ter essa consciência, essa autocompaixão com o teu pensamento, para na hora que ele vier, você apenas ignorar e focar em outras coisas. Então o hábito da leitura tem me ajudado muito, a meditação, a caminhada, a corrida, que seja, a academia, ou um esporte que exige muito cardio, por exemplo, o jiu-jitsu. Na hora lá que você tá lutando, eu fiz 2 anos de jiu-jitsu, quando você tá lá lutando, você não fica pensando, mas isso, você tá tão ocupado aí realmente em sobreviver e tá cansando tanto, né? Tá usando a resistência, a força e o cardio, que termina o treino, você só quer sentar e olhar para a parede, e isso é muito prazeroso, porque você está tão cansado, você usou tanto o teu corpo, literalmente você viveu tanto no mundo físico, que a tua mente descansa. Então, quando o teu corpo está cansado, quando você realmente age firme no mundo físico, você toma atitude para resolver problemas reais, você toma atitude para fazer coisas, você esquece, você desfoca da tua mente e foca no mundo real. E quando você for ver, tipo assim, você já está cansado e já dorme, você não fica pensando na tua mente. O grande problema que eu tinha, né, e muitas pessoas, infelizmente, acabam cedendo para isso, é viver muito mais no mundo mental, na teoria, ainda mais com o excesso de informação hoje em dia, e esquece de realmente viver o mundo físico, que é onde as coisas estão acontecendo. Então você perde tempo criando e resolvendo problemas imaginários, sendo que o teu mundo físico tá aí, não tá acontecendo nada porque você não faz nada, porque você não age, e quando tem um problema no mundo físico, aí sim você não vai saber resolver, porque além de você estar cansado de ter ruminado tantos pensamentos negativos, você não vai ter desenvolvido habilidades para literalmente resolver coisas que você realmente precisa resolver, e não aqueles e se da nossa mente que nunca acontece, ou quando acontece é de uma forma totalmente diferente e bem menos catastrófica do que a gente ficou imaginando, sabe? Então, é trazer essas habilidades de autocompaixão, de não se culpar, de deixar fluir, da meditação, de estar focado, colocando atenção em pensamentos positivos, colocando atenção em coisas que realmente vão fazer a gente atingir os nossos objetivos no mundo físico, agindo, tomando atitude, porque o medo vai existir, o pensamento negativo vai existir, os riscos sempre vão existir, não existe nada que é 100% garantido, mas você ir enfrentar e tomar essa frente de atitude para resolver realmente os problemas e saber lidar que, beleza, eu resolvi um problema, mas o outro eu posso não resolver, mas pelo menos eu tô tentando, eu tô agindo, você começa a desfocar, você tira a atenção desses pensamentos negativos e você coloca realmente nas coisas que importam, que é no mundo físico. E você vai ver que conforme você vai treinando, porque tudo é um treino, você vai treinando isso, quando vier um pensamento negativo da próxima vez, ele vai vir tão fraquinho que você às vezes nem vai perceber que você está tendo um pensamento negativo, porque você já está no piloto automático para resolver coisas reais, para fazer exercício físico, para realmente cansar o teu corpo e desfocar da tua mente. Então é a união de tudo isso que faz, pelo menos que me fez, né, diminuir bastante os pensamentos negativos, porque eu tenho toque. Então eu sou muito bom em produzir histórias catastróficas que não existem na minha mente. Então, se eu não fizer tudo isso todos os dias e praticar, eu me perco nos pensamentos, como eu já me perdi no passado. Porque tudo que eu compartilho aqui foram coisas que eu já vivi e que eu tô ainda no processo de melhora. Tem muita coisa, por exemplo, os pensamentos negativos é algo que eu melhorei muito porque eu pratico isso há muito tempo. Mas era algo, como eu tenho toque, eu sou muito bom em ruminar coisas negativas, eu sou muito bom em colocar hiperfocos e em tentar resolver problemas que não existem.
Mas conforme você vai treinando, vai praticando isso que eu falei, a tua vida vai ficando cada vez mais leve e você vai tendo as habilidades para lidar. Não é que você vai resolver 100% tudo a todo momento, mas você vai ter as habilidades para quando tiver uma crise, por exemplo, ou quando você estiver meio mal, você ter as habilidades, as ferramentas emocionais para você saber lidar com esse problema e resolver o mais rápido possível. Por isso que a terapia é muito importante. Eu faço até hoje, tem me ajudado muito, literalmente, a desenvolver essas habilidades. Ao invés de querer controlar a vida inteira, eu saber que, pô, beleza, se acontecer algo, eu tenho as ferramentas, as habilidades emocionais para lidar com essa situação e sair da melhor forma possível. E vai chegar uma hora que, assim, os níveis, né, de ansiedade e de tristeza, por exemplo, e de pensamentos ruminativos vai diminuir muito. Então, eu vou ter, ao invés de eu ter toda semana, eu vou ter a cada mês, ou 3 vezes a cada 6 meses, vai diminuindo muito. Nunca é 100% garantido que, beleza, agora eu nunca mais vou ter. Não, mas você tem a confiança que você tem as habilidades necessárias para literalmente resolver isso o mais rápido possível. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e valeu, tamo junto!